Eduardo Gabardo. Minutos, temperatura de 26 graus em Porto Alegre. Estamos no ar com Sala de Redação. Hoje com muita coisa para debater. No final da manhã ocorreu o sorteio das finais da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, partida de ida em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Jogo da volta em São Paulo, na Arena Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo, como vai ficar, as datas para a grande decisão da Copa do Brasil. Também no Inter, com a lesão do Rodrigo Moledo e como fica a zaga colorada já para o jogo de domingo contra o Fortaleza. A vitória do Santos que atropelou o Boca Juniors, final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, dia 30 de janeiro no Maracanã. Todo o jardim é feito de histórias de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar deste espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. A hora certa, 1h05 de Schwalm. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Hoje no programa tem Maurício Saraiva, tem José Alberto Andrade, tem Rafael Malenotti, tem Duda Garbi. Ô Duda, sorteio da Copa do Brasil, deixa eu começar com o Grêmio, jogo de ida em Porto Alegre, na Arena, jogo da volta na Arena Palmeiras, mas não tem torcida, né, Duda? Tem alguma influência essa decisão fora de casa? Seria mais legal que fosse na Arena no segundo jogo, mas não vejo problema nenhum. O Grêmio acabou de passar pelo São Paulo, jogando sua primeira partida na Arena e depois no Morumbi. O Grêmio recentemente patrolou o Lanús na final da Libertadores, ganhando fora de casa. Final da Copa do Brasil de 2001, o Grêmio empata na sua casa e vence fora. Olha, sem torcida, sinceramente, não vejo muito, assim, não vejo esse um problema. Assim, acho que teria que se preocupar muito mais tecnicamente, caso perca alguém até lá, caso tenha algum outro problema. Quanto a mando de campo, não acho que isso possa ser algo preponderante, muito claro, em função da torcida. Mas o Grêmio já provou que isso é algo que dá para contornar. Sim. O Bertoncello já vai entrar com a gente aqui para explicar direitinho como é que vai ficar, né, as datas da grande decisão da Copa do Brasil, dependendo do que acontecer entre Palmeiras e Santos. Ô Bertoncello, como é que é o negócio aí? Por enquanto, né, ainda sem conhecer o campeão da Copa Libertadores da América, para que datas estão marcadas as finais da Copa do Brasil? Primeiro jogo na Arena do Grêmio. Tudo bom, Gabardo? Boa tarde a todos. Por enquanto, com a definição ainda só da final entre Palmeiras e Santos, as datas estão previstas para os dias 11 e 17 de fevereiro. Dia 11, uma quinta-feira, dia 17, uma quarta, dia 17, a quarta-feira de cinzas, pós-carnaval. Que isso, no meio do carnaval? Rapaz. Vai ser isso, Gabardo. Sabe que até tem rodada de Campeonato Brasileiro prevista para os dias 12 e 13, que são sexta e sábado. Justamente por conta disso. E daí vai ter todo aquele momento de carnaval, obviamente um carnaval que as pessoas não vão ter que fazer tanta festa assim, aglomeração, mas por enquanto, Gabardo, enquanto não se sabe se o Palmeiras vai ser campeão ou não, as datas previstas para as finais dia 11 e dia 17 de fevereiro. Se o Santos for o campeão da Copa Libertadores da América no dia 30 e o Palmeiras vice-campeão, é isso aí, dia 11 e dia 17 de fevereiro. Antes da gente passar para a segunda possibilidade, que é o Palmeiras campeão da Libertadores, eu quero saber do Maurício, do Zé Alberto, do Malenotti e do Duda Garbi, quem é que vai ganhar a Libertadores. Eles já vão dizer hoje aqui, então já resolve o problema logo, né? Ainda dentro dessa primeira possibilidade, Bertoncello, como é que fica as rodadas do Campeonato Brasileiro? No caso do Grêmio, vai ter que mexer em alguns jogos aí para conseguir jogar as finais da Copa do Brasil? Principalmente esta data, né? O Grêmio tem previsão de 2 partidas entre estas datas de finais de Copa do Brasil. Ele tem prevista, Gabardo, uma partida contra o Botafogo, no Engenhão, no Newton Santos, no dia 12, ou seja, seria um dia depois da primeira partida contra o Palmeiras em Porto Alegre. Obviamente, esse jogo vai ter que ser remanejado.
e também na segunda partida, porque no segundo jogo está previsto para o dia 17, a quarta-feira, um duelo contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Eu imagino, Gabardo, que, obviamente, com a mudança de data dos dias 13 e 10 para dia 11 e 17, notamos que o dia 3 fica livre, né? O meio da semana do dia 3 de fevereiro vai ser certamente uma data utilizada, uma semana utilizada para a CBF daqui a pouco antecipar as partidas de Grêmio e Palmeiras pelo Brasileirão. O Palmeiras, ele depende ainda, né? Que o Palmeiras pode ser campeão e aí tem o Mundial, mas o Grêmio certamente vai ter um jogo antecipado para o dia 3. Sim. Então, nesta primeira possibilidade, finais, dias 11 e 17 de fevereiro. 17 de fevereiro, confirma pra gente Bertoncello, é quarta-feira de cinzas, né? Do Carnaval. Isso mesmo. E o Maurício, não vai ter Carnaval, Maurício, mas vai ter final da Copa do Brasil, né? Se for neste primeiro cenário. Não, e já tem uma coisa maluca nisso, né? Não vai ter Carnaval, então para que feriado de Carnaval? Pois é. Se a ideia é não haver aglomeração, se a ideia é que as pessoas não tenham a iniciativa de ficarem juntas antes da hora, mesmo que você não tenha festas oficiais de prefeitura, governo do estado, festas... tá liberado da Cidade Baixa para bloco. Não tá liberado. Sim, mas as pessoas vão estar na beira da praia, elas não vão fazer um samba, e olha, eu estou aqui, tá falando um apaixonado por. Elas não vão se juntar para fazer um churrasco. Como é que é? Se propicia o feriado, mas não propicia o carnaval? Isto já é para mim esquisitíssimo, mas está posto, é assim que vai ser. Você tinha feito uma pergunta sobre Santos e Palmeiras na final da Libertadores, e eu confesso a você que fiquei muito, muito impressionado com o Santos. Até a minha coluna no site irmão do GZH, que é o ge.globo.rs, o título é Quem dá bola é o Santos. Eu estou aproveitando um gancho de um dos versos do belíssimo hino do Santos, que abre assim: agora quem dá bola é o Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Campeão ele ainda não é, mas eu votaria no Santos hoje, impactado pelo que o Santos fez contra o Boca nas duas partidas. Na soma, o Santos faz 4 pontos em cima do Boca, o Palmeiras faz só 3 de 6, e mesmo assim só o Palmeiras sabe o que passou para evitar que fosse a pênalti, e se fosse a pênalti, muito provavelmente o River Plate ganhava, porque o estado emocional do River estaria em alta e o do Palmeiras lá embaixo. Mas este Santos do Cuca, ele tem algumas razões para que eu esteja apontando hoje o Santos favorito, embora o Santos seja menos time e tenha menos elenco do que o Palmeiras. É que a maneira como o Santos chega a essa final, o tipo de liga, de conexão entre o comando e os comandados, entre os jogadores, a maneira como eles estão se entregando para um futuro melhor, claro que eles jogam pelo escudo do Santos, mas eles estão jogando basicamente pela dignidade profissional, pelo futuro profissional de cada um. Alguns já estão definidos, o Pituca vai para o exterior, o Veríssimo zagueiro vai para o Benfica, o Marinho vai escolher para onde vai, o Cuca vai ter uma estátua na Vila Belmiro, mas a maneira como o Santos chega, Eduardo, ela é completamente contra a cartilha. Não há planejamento, não há bom trabalho de gestão, o presidente foi deposto, o mês tem 60 dias, a FIFA impediu o Santos de fazer negócios porque o Santos devia vela para todo lado, e esse Santos, com o Cuca e os jogadores, chega na final. Então eu não estou falando de desejo, não. Eu estou falando de liga, de conexão. Eu acredito que o Santos vai ser campeão da Libertadores e, nesse caso, a primeira da Copa do Brasil, a primeira final, seria 11 de fevereiro. O Santos acabou com todas as teses, né, Maurício? Ele acabou com várias teses durante essa campanha. E se a gente for lembrar, ele só não fez os 6 pontos em cima do Boca em função do pênalti, né, que todo mundo concorda que foi na primeira partida. Senão teria ganho as duas, lá e aqui. Né? Claro, tem que converter o pênalti, é óbvio. Né? Tem duas coisas que também acho que tem que falar. Primeiro, se o São Paulo for campeão brasileiro, ou o Inter, e ou outro, né, time aí que não seja o Atlético, que tem um treinador estrangeiro, e se o Santos ganhar de novo, a gente volta a ter treinadores brasileiros vencendo grandes títulos, porque a Copa do Brasil já tem, bom, se bem que o Grêmio também tem que ganhar a Copa do Brasil, né, já que o treinador do Palmeiras é português. Assim a gente teria de novo uma hegemonia de treinadores brasileiros, né, em grandes títulos, coisa que a gente já está vivendo aí, esse trauma, no bom sentido, de treinadores estrangeiros no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa a se falar. E a outra eu esqueci, daqui a pouco eu lembro.
O Bertoncello já vai completar. Ô Zé Alberto, sabe que o Maurício estava falando, né, sobre esse time do Santos, eu fiquei muito impressionado. Desde dos confrontos contra o Grêmio, começando com o jogo de ida aqui na Arena, com o que o Santos apresentou. Parece que o Santos está crescendo demais nessa reta final da temporada. E assim, especialmente com os dois jogadores mais conhecidos, o Soteldo e o Marinho, mas uma garotada fantástica, né? Porra, esse Lucas Braga aí joga demais. Mas quando eu vejo, a gente vê pela TV o Soteldo e vê como ele é baixinho, mas a gente já viu ele pessoalmente na cobertura da Copa América, na seleção da Venezuela, em jogos do Santos também, nas entrevistas dali da zona mista. O Soteldo tem 1,60 m de altura. É incrível como ele, com esse tamanho pequenininho, ele consegue ter força no chute, velocidade, recomposição, desarme, qualidade para cá. O Marinho jogando um futebol que ele nunca jogou na vida dele. E olha que o Marinho, não é só no Grêmio aqui que ele não jogou. Ele teve passagem pelo Inter, pelo Caxias, pelo Grêmio. Aqui ele não conseguiu emplacar. Pelo Fluminense, pelo Cruzeiro. Mas imagina, estou falando de 3 clubes do Rio Grande do Sul. Aqui, não, nossa, claro, né? Inter, Grêmio, Caxias. Ele foi bem... Ele foi bem, desculpa, Gabardo, você está com o delayzinho. Ele foi bem no Ceará, ele foi bem. No Vitória ele foi um Messi, né? Porque ele faz uma reta final de brasileiro incrível. E agora no Santos ele está muito bem de novo. Eu falei no Bola que eu não acho Marinho craque. E deu uma comoção. Eu estou recebendo ontem xingamentos e elogios, né? A minha mãe está sendo super lembrada, direto, porque ontem ele realmente jogou pra caramba, assim. Só que eu, de verdade, eu não acho o Marinho craque. Se o Marinho for craque, poxa, que prateleira colocaremos outros jogadores, né? Que a gente sabe quem são. O que a gente tem que ver é que no Grêmio, por exemplo, ele não jogou. Cara, ele não jogou nada, cara. Com todo respeito ao futebol do Marinho, no Grêmio, ele ficou devendo demais. O Grêmio fez um baita no esforço para trazer ele da China. E é um outro estilo de jogo também. Quando ele sai, ninguém reclama, né? E olha que, se olhar hoje o negócio, ele parece ruim olhando hoje o negócio, mas na época ninguém reclamou. O Grêmio recebeu em troca o David Braz e mais 5 milhões de reais. Mais ou menos isso aí. Tá vindo pra cá, não me atrapalha. Deixa eu assinar com o Duda. Eu também não tenho Marinho por craque, tá? Craque é outra prateleira. Craque é outra conversa. O Marinho é um jogador acima da média. Quanto a isso, nenhuma dúvida sobre o Marinho ser acima da média. Mas ainda, acima de ser um bom jogador, você vai ter o excelente jogador, depois você vai ter o craque, o fora de série. O Marinho vive um momento extraordinário, porque é uma função onde ele está muito bem adaptado, com toda a confiança na plenitude do seu futebol. Ele está jogando no Santos mais do que jogava no Vitória, que só não caiu em 2016 por causa do Marinho. Mas comparado o Marinho de 4, 5 anos atrás com hoje, o Marinho de hoje joga ainda mais bola. Mas eu tô com o Duda, para ser craque a prateleira é outra. E na comparação com o Vitória, por exemplo, agora é outro patamar, né? Numa Copa Libertadores da América, contra o Boca. Ele tá jogando muito. Jogos. E outra, o Santos passou por adversários muito difíceis. LDU, o Grêmio e o Boca, não é só clube grande, campeão de Libertadores, que os 3 já foram, né? Eu tô dizendo que foram campeões, aliás, times bons. A LDU é um time bom. O Grêmio é um time bom. O Boca é um time bom. O Santos fez a gente achar que o Boca é horrível. Não, o Santos fez isso, cara. Porque o Santos ele atropelou o Boca nos 2 jogos. Lá já merecia ter vencido. Então ele tem todos os méritos. O Marinho está jogando bem. Mas não acho que seja um craque de bola a ponto de dizer assim, precisa estar na seleção. Não, então também é demais. A seleção é uma outra prateleira. Com todo respeito ao Marinho, cara. Todo respeito, de verdade, assim, todo respeito. É craque ou não é craque, Zé? Não, o Marinho não é craque. O Marinho tá no patamar do Luan. Quando o Luan tava bem no Grêmio. Eu ontem ainda vi o jogo do Corinthians com o Fluminense, 5-0, e quando o Luan marcou um gol, depois na RBS TV, depois do jogo, ainda falaram, até o Luan fez gol, o Luan entrou no jogo, o Luan não é nem coadjuvante. Ele é um personagem muito secundário no Corinthians de hoje. E foi o rei da América, tal qual o Marinho pode ser, em função do desempenho na Libertadores. Mas considerar craque, o craque é uma coisa mais perene, tanto para o Marinho como foi para o Luan. O Luan teve um desempenho de craque em uma temporada. Talvez o Marinho também esteja nessa situação. Agora, o craque é uma coisa de carreira, né, Maurício? Não é uma coisa de campeonato. Não, e para você ter uma ideia de o quanto o Luan hoje é coadjuvante, tristemente coadjuvante no Corinthians, ele entra
na última movimentação de peças do Wagner Mancini a 35 minutos do segundo tempo. Antes dele entraram outros 3 jogadores, porque quando o Luan entra um cara junto com ele, se não me engano, o Everaldo. Então, houve outros 3 jogadores escolhidos antes do Luan. E ele entra a 35 minutos, faz um gol. Verdade, é um gol que coopera, inclusive, para o Santos mudar de posição, para o Corinthians mudar de posição e passar o Santos no saldo de gols. É pelo gol do Luan. Mas ele virou um coadjuvante, o que é triste, né? Porque houve um momento, em 2017, que o Luan caminhava na direção de passar a ser considerado um craque. Mas o craque tem, acima de tudo, antes de tudo, além do seu talento extraordinário, ele tem regularidade. Ele não faz uma partida nota 3 e uma partida nota 9. E não duvido que achem nos meus conceitos antigos lá, eu chamando o Luan de craque. Mas o craque do Marinho é aquela coisa que foi a do Luan. É uma coisa que, terminada a carreira dele, a gente vai analisar e não foi craque. Então agora deixa eu perguntar para ti, Zé. Mais cauteloso. Essa tua comparação, Zé, me fez lembrar de uma coisa aqui. O Luan, em 2017, com o título da Libertadores, foi eleito o Rei da América. Será que o Marinho, até o Gama estava falando sobre isso em Esportes ao meio-dia, se o Santos for o campeão da Libertadores, será que o Marinho não vai ser o Rei da América, o melhor jogador da América do Sul? E se for, não será injusto. Acho que está entre Marinho e Rony, tá? Os vencedores, né? Se o Palmeiras ganhar, acho que o Rony acaba ganhando o Rei da América, porque ele está fazendo uma Libertadores espetacular também, em termos de número principalmente, ele não chama tanta atenção, muito pelos adversários que o Palmeiras pegou. A gente, né, tirando o River aí, que foi... o primeiro jogo ali foi uma coisa impressionante que o Palmeiras jogou, né? E o Marinho deve ganhar. Agora, sobre o Luan eu já acho, o Marinho, digamos Santos campeão da América, Marinho protagonista. Animal, parabéns Marinho. O Luan tem a mesma coisa, acho que o Luan tem já uma carreira mais consolidada, embora pode ser que me desminta, porque ele ainda está em meio de carreira, né? Mas o Luan joga uma Olimpíada, acho que é mais velho, protagonista de uma Olimpíada. Marinho é mais velho. O Luan cobra uma... Sim, ele tem 30, acho que o Luan tá com 26. Tem uma Copa do Brasil que o Luan participa, né, ativamente. Eu acho, bom, entre Luan e Marinho, para mim, o Luan tá numa prateleira também acima. Mas o Marinho tem uma chance incrível de ser Rei da América. Eu acho que tá arrumando para isso. Mas o Palmeiras é bom time, hein? Palmeiras é bom time. Mas eu acho que falta o Palmeiras, e sabe que eu até não tive oportunidade muito de falar sobre a classificação do Palmeiras lá do primeiro jogo. Eu concordo com a superioridade do Palmeiras, foi um banho de bola. Mas é um banho de bola que começou não sendo um banho de bola. O Palmeiras ganha o primeiro gol, e ao ganhar o primeiro gol, num erro do goleiro, quando o River era melhor do que o Palmeiras... O Palmeiras não foi melhor que o River 90 minutos em Buenos Aires, em Avejaneda. Não, ele foi melhor que o River apenas a partir de ter... Mas o River é melhor que o Palmeiras, o técnico do Palmeiras acha isso também. Não, eu acho isso, tu acha isso. Eu acho que tem, todo mundo. Eu acho que tem que ficar... Não, todo mundo não, nem todo mundo. Eu acho isso. Mas eu acho isso também. Eu ouvi os comentários depois de Palmeiras e River, que o Palmeiras, aquilo que tinha feito lá em Buenos Aires, foi um banho de bola a partir do gol marcado, dado pelo goleiro do River Plate. Foi um erro do River que abateu o time do River. Surpreendentemente, esse time não se abate, esse time é de uma capacidade absurda, mas se abateu. E a partir daí permitiu tudo que a gente viu. Então o River colaborou lá para o Palmeiras chegar onde chegou. E se somar os dois jogos, dividir por 2 aquele negócio, para mim o River deveria ter se classificado e não o Palmeiras. Sim. Agora, isso das prateleiras... o Santos chega melhor. Das prateleiras dos jogadores, essa é uma discussão maravilhosa, porque eu vou me lembrar, Zé, de um evento onde todos nós estávamos, que era a Copa da Rússia. A Copa da Rússia tinha presentes Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E com toda a justiça, o melhor jogador da Copa e ao final da temporada foi considerado o Modric, o croata, que é menos jogador do que o Messi e é menos jogador do que o Cristiano Ronaldo. Mas o que se levou em consideração na Copa e naquela temporada? O que o Modric fez ao longo do ano, ao longo dos jogos, a sua dimensão, o seu protagonismo. Então ficou, o melhor jogador do ano, tecnicamente, era inferior a outros 2 que ficaram pelo meio do caminho. E nem assim foi injusta a sua eleição, porque o Messi jogou menos que o Modric e o Cristiano Ronaldo proporcionalmente jogou menos que o Modric. Aí você vem para o Marinho de hoje. O Soteldo é o camisa 10 do Santos. A 10 do Santos era do Pelé. Depois ela foi do Pita, ela foi do Ailton Lira. Hoje ela está com o venezuelano. Ah, não a xenofobia.
porque é um venezuelano talentoso, de 1,5 metro, que joga uma barbaridade, mas é um talentoso inesperado. Você jamais imaginou que o camisa 10 do Santos de Pelé pertenceria a um jogador vindo da Venezuela, onde o principal esporte é ciclismo e o segundo é beisebol. Pois bem, contra todas as previsões, o venezuelano Soteldo é o camisa 10 do Santos, jogou uma barbaridade, fez um golaço e vida, seu. E o Santos foi buscar ele lá no Chile. Ele pertencia ao Huachipato, estava emprestado à Universidade do Chile. Foi lá que o Santos foi buscar ele. Agora, ainda sobre o Marinho, eu estou achando até que tem grande chance dele terminar também o Campeonato Brasileiro como artilheiro. Porque o Thiago Galhardo está machucado. Hoje o Thiago tem 16 gols e o Marinho tem 15. Ele é o segundo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então ele está sendo protagonista na Libertadores e protagonista no Campeonato Brasileiro. Como a final da Libertadores é só no dia 30, o Marinho deve jogar algumas partidas aí do Campeonato Brasileiro e pode ser o artilheiro da competição. Que fase espetacular e inesperada está vivendo o Marinho. Assim como o Soteldo. Este time do Santos ele é muito surpreendente em vários aspectos, porque a crise que vocês citaram no eu gosto do Lucas Veríssimo. Eu acho que se fala pouco. Você vai ter um monte de eu gosto, né? Eu gosto do Pituca. Daqui a pouco eu estou vendo o Felipe Azevedo, lateral esquerdo, que era meio atacante, que foi adaptado ao lateral. E hoje em dia eu vou dizer um eu gosto que eu, antes da pandemia, nunca imaginei que eu diria. Eu gosto do Pará na lateral direita. Eu passei a respeitar o Pará num nível que eu não respeitava antes. Eu pensava assim, o Pará é um cara brilhante, ele tem um carisma, hein? Ele jogou no Flamengo, ele jogou no Grêmio, jogou no Santos, e é um jogador comum. Não, a essa altura eu já tirei da prateleira dos comuns o Pará. O Pará é um dos líderes do Santos, ele tem assistência para gol, ele tem um futebol bem jogado hoje em dia, ele tem capacidade de marcação. Eu gosto do Pará, senhoras e senhores do Conselho. Pará tem duas Libertadores no currículo, 2011 pelo Santos e 2019 pelo Flamengo, como reserva, mas tem duas, né? Pode ganhar o terceiro título de Libertadores da carreira dele. Eu já gostava do Pará no Grêmio, não que eu achasse uma maravilha o Pará, individualmente ele talvez não seja, mas o Pará, isso aí o Vanderlei Luxemburgo, que era muito fã do Pará, chamava de Parazinha esse negócio, o Vanderlei dizia que ele podia dar qualquer função para o Pará, que a disciplina tática e a entrega do Pará superariam isso. Um jogador que tem esse tipo de disposição, se ele tem uma qualidade técnica razoável, e o Pará tem uma qualidade técnica razoável, ele às vezes se atrapalha em cima exatamente do ímpeto, quando o ímpeto é maior do que a capacidade técnica sustenta, e ele às vezes ele passa um pouco da medida no ímpeto e esquece a qualidade técnica, mas o Pará é de uma utilidade, ele se entrega 200% no time que ele joga. Foi ele que deu o apelido pro Everton Cebolinha. É ele que cria o Cebolinha. Isso aí. É o Pará. Exatamente. E ele é visivelmente um jogador de grupo, né? Um jogador que agrega o grupo mesmo, como, até com alto astral, assim, tu consegue perceber isso, inclusive quando terminam as partidas, os jogadores adversários em contato com ele, assim, tu consegue perceber que é um cara entre aspas, gente boa, assim, dentro do universo do futebol, assim, que também é complexo. Também. Vamos completar com o Bertoncello. A gente falou do primeiro cenário aqui, que é o Santos, campeão da Libertadores, aí a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras nos dias 11 e 17 de fevereiro. 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, no Carnaval, hein? Agora, Bertoncello, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, no dia 30 de janeiro, no Maracanã, e lá no início de fevereiro for para o Mundial do Catar, que datas que ficam para Grêmio e Palmeiras da final da Copa do Brasil? Aí muda, Gabardo, aí vão para 2 domingos. Eu acho que até a CBF conseguiu uma boa solução, claro que vai ter que invadir os estaduais, mas são 2 domingos, dia 28 de fevereiro e dia 7 de março. Isso exclusivamente porque o Palmeiras vai ter que viajar para o Catar, ele tem as datas de disputa lá no Catar nos dias 8 e 11 de fevereiro, poderemos ter aquele Palmeiras e Bayern nessa hipótese no dia 11 de fevereiro, e aí por isso as finais contra o Grêmio ficariam para dia 28 e dia 7. Se o Bayern não cair nas eliminatórias, hein? O Bayern ontem foi eliminado de uma Copa por um time da segunda divisão da Alemanha, hein? Olha a pandemia. Kill nos pênaltis da segunda, é verdade, o Bayern caiu fora. Será? O Bertoncello pergunta ao vivo pro Maurício aí. Será, Maurício? Pois será, você sabe Maurício? Que essa pergunta icônica do Bertoncello, hoje ela cabe para todos os setores da vida da gente. Futebol,
tudo que você pode ver, olha, até a pandemia era de um jeito que você tinha domínio sobre aquilo, você repetia um determinado comportamento e o resultado era basicamente decorrente dessa repetição. No que vem a pandemia e as consequências dela, o camaleônico que cada um de nós está tendo que ser, essa pergunta será, Maurício, ela cai para tudo. O Palmeiras é melhor que o Santos, individualmente, no time e no elenco. Será, Maurício? O Palmeiras é favorito por causa disso sobre o Santos. Será, Maurício? E vai embora com o Será, Maurício até o fim. Pois é, Gabardo. Tem que virar um quadro isso aí. É verdade. Eu quis dizer antes que essa solução encontrada pela CBF não é definitiva. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro acaba antes, dia 24. E no cenário desse momento, gente, o Grêmio pegaria uma vaga para pré-Libertadores, correto? Ele é quinto colocado. Sim. No cenário de hoje. E a pré-Libertadores com presença de brasileiros começa no dia 3 de março. Ou seja, antes das finais da Copa do Brasil. Só que, gente, a Copa do Brasil dá uma vaga direta para a Libertadores. E aí? Bom, aí a Libertadores vai ter que começar depois, né? Pelo menos esse jogo. E eu imagino que a Conmebol não abra mão, até porque não é culpa dela que a CBF invadiu esse calendário. Eu imagino que esse jogo específico dos brasileiros na fase preliminar tem um adiamento, só esses jogos, porque senão não tem como, porque assim, o Grêmio pode ser quinto colocado, pegar uma vaga para pré, e ele vai ter que jogar contra algum clube no dia 3. Só que depois ele tem final contra o Palmeiras, e se ele for campeão, pega uma vaga para a fase de grupos. Então, aí é o seguinte, né? O sorteio dá para fazer com, por exemplo, lá o Brasil 4, mas o jogo não, né? Como é que você vai colocar o Brasil 4 em campo sem saber quem é o Brasil 4, né? E a ideia, Gabardo, é que esse sorteio ocorra no dia 1º de fevereiro, o sorteio da Libertadores de 2021. E como o Campeonato Brasileiro não vai ter acabado, a gente só vai ter um brasileiro certo, que vai ser Palmeiras ou Santos. Aí o restante, Gabardo, vai ser Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Brasil 4, não se sabe quem vai estar em cada grupo. Sabe-se que vai ser um brasileiro, não se sabe qual. Ah, que confusão isso aí. Ô Bertoncelo, pra gente fechar aqui. Então, no segundo cenário, Palmeiras campeão da Libertadores, Grêmio e Palmeiras, 28 de fevereiro e 7 de março. Neste segundo cenário, o Campeonato Brasileiro, ele termina na data que está marcada, o Palmeiras vai conseguir jogar suas partidas ou por causa do Mundial vai ter que adiar todo o final do Brasileiro? Essa é uma hipótese, Gabardo, que não foi, certamente foi tratada já pela CBF com o próprio Palmeiras, mas não foi definida ainda, não foi divulgada. Mas pelas partidas que o Palmeiras teria no Brasileirão, nessa hipótese, em meio ao Mundial, ele tem pelo menos um jogo certo de Campeonato Brasileiro, que é a partida contra o São Paulo, um clássico no Morumbi. Esse jogo certamente vai ter que ser remarcado. O Palmeiras, nesse momento, ele vai limpar sua ficha contra o Corinthians, na segunda-feira, é um dos jogos atrasados que ele tem, e depois contra o Vasco, 3 dias antes da final contra o Santos na Libertadores. Só que tem outro problema. O Palmeiras também tem um jogo marcado para o dia 31 de janeiro pelo Brasileirão, o domingo. E no sábado ele joga contra o Santos. Então esse é um outro jogo que também vai ter que ser remanejado. Olha, Gabardo, eu imagino que aconteça com o Palmeiras em algum momento o que houve com o Flamengo, lá por setembro, se eu não me engano, que ele jogou no sábado, na terça, na quinta e domingo. Jogou 4 partidas em 10 dias. Porque eu estou olhando aqui a tabela, o último jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é contra o Atlético Mineiro, marcado para 24 de fevereiro. Esse jogo para o Atlético Mineiro pode valer título, ou seja, ele tem que ser no mesmo horário, todos os jogos têm que ser no mesmo horário. Então não dá para ficar, se esse jogo ficar para depois, todos têm que ficar para depois. Inter e Corinthians, Bragantino e Grêmio, que são os jogos da última rodada. Então é um rolo incrível, terrível, que a CBF vai ter que resolver. Bom, mas isso é assunto para depois, né? E no caso do Santos, o Santos sendo campeão e indo para o Mundial também, esse perrengue toda vai para o peixe, né? Ou não? O lado bom, Valendo, tem é que o Santos não tem essas finais. Não, isso sim, ok, não tem, mas aí ocupa as datas que seriam destinadas a Copa do Brasil, por exemplo? Aí certamente tipo, o São Paulo e o Grêmio estariam jogando a final e o Santos jogaria dentro dessas datas? Não, acho que não. Eu acho que a CBF vai tentar acabar o Brasileirão dia 24, de qualquer jeito. Né? Nem que atropele jogos, assim como eu falei ali, de uma semana ter 3 partidas para um clube. Eu imagino que a CBF tem que terminar antes na Libertadores, né, Zé? A Libertadores já vai estar começando. O detalhe é ter que atropelar jogos, por exemplo, daqueles clubes que estão na ponta. São Paulo tem um jogo com o Palmeiras.
tem que atropelar esses jogos e fazer o São Paulo jogar num espaço às vezes menor do que o previsto, porque daí vai ter a chiadeira do outro, pode ser o São Paulo, pode ser qualquer um dos nossos aí também que estão na ponta de cima do campeonato e tecnicamente teriam um prejuízo por coisas que eles não têm nada a ver. Mas sabe sabe o que, Gabardo, que o time do Santos me lembra, e eu estava vendo hoje até pela manhã, o Santos me lembra um pouco, o Santos do Cuca me lembra um pouco o Caxias do Tite, campeão gaúcho. Quando teve o negócio da cobrança de salários ontem, eu me lembrei da ascendência que o Tite tinha sobre aquele time. Isso. Tite tinha, ficou legal. Ele tinha sobre aquele time, em que inclusive a questão salarial era administrada por ele. Com os jogadores se cotizando para aqueles mais necessitados não passarem dificuldade maior. Ele coordenava até essa área. O Cuca está numa missão meio parecida dentro do Santos. E o desempenho dentro do campo é mais ou menos o mesmo. Assim. Lembram que o Grêmio perdeu de 3-0 o primeiro jogo pro Caxias lá em Caxias na decisão. O 3-0 foi o resultado de ontem. Está muito presente na minha memória. E um time desses, Maurício, tudo não contém. Se o jogo final da Libertadores fosse nesta semana, no domingo, por exemplo, aí eu apostaria num favoritismo santista. O paralelo é perfeito, só tem até um agravante em relação ao Santos, para tornar o caso ainda mais emblema. O Marinho, falando em nome dos jogadores, disse textualmente, para nós, o presidente do Santos é o Cuca. Lá no Caxias não chegou a ter uma frase forte assim, até porque a dimensão era diferente. Eu cansei de brincar com o Tite fora do microfone. Pegava junto lá, o Nelson o presidente lá tinha muita confiança dos jogadores e do próprio Tite. Tanto é que o salário atrasou 4 meses e ele dizia, o que ele dizia para os jogadores acreditavam. No caso do Santos isso era impossível, porque o presidente do Santos chegou a ser deposto. O presidente do Santos é o cara que lá no início da pandemia, arbitrariamente, por conta própria, baixou o salário do elenco todo em 70%. Imagina o que isso representaria. Mas eu quero lembrar que eu dizia para o Tite fora do microfone o seguinte, quando você é contratado, Tite, antes de pedir reforço, a primeira coisa que você pede para as diretorias é que passem a atrasar o salário 4 meses. Aí você é campeão. Bom, a gente vai para o intervalo. Posso liberar o Bertoncello? Alguém tem mais alguma dúvida de tabela, de data ou sobre algum assunto aleatório aí? Não tem, né? Então tá liberado, tá Bertoncello. Vai pro almoço aí, Bertoncello. Valeu! Valeu, obrigado, Gabardo. Bom programa a todos. Valeu, muito obrigado. E o Santos, né? Para fechar de Santos na Libertadores, a gente vê que não é uma campanha por acaso. O Santos, no seu grupo, ele terminou o seu grupo com 5 vitórias e um empate. Invicto. Um grupo que tinha, não era muito forte, mas tinha o Olímpia, tinha o Defensa e Justiça, que está indo para a final da Sul-Americana, e o Delfim do Equador. Aí nas oitavas de final, o Santos sofreu um pouquinho para passar pela LDU, ganhou um jogo, perdeu outro, mas aí a partir das quartas, atropelou o Grêmio e atropelou o Boca. Olha os dois clubes, a grandiosidade dos clubes que o Santos passou por cima, o Grêmio e o Boca Juniors. Então merecidamente está na final da Copa Libertadores da América. A gente vai para o primeiro intervalo do Sala. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar. 1h41, de volta com Sala de Gimo, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, Frigelar, Grupo IESA, Suco de Uva Integral Aurora e Banrisul. Claro, seu 2021 conectado com tudo que você ama. Vai construir ou reformar? A Manco Vavin tem soluções completas para toda a obra. Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Bom, agora no Inter, essa lesão do Rodrigo Moledo é quase inexplicável, né? Primeiro porque no comunicado do Inter ficou ali, foi noticiado de que nenhum jogador tem certeza do momento em que ele sofreu a lesão, rompimento dos ligamentos do joelho. Ele acha que foi no jogo contra o Ceará, e aí depois do jogo ele conseguiu treinar, jogar contra o Goiás, e aí depois é que o problema acabou aparecendo de uma maneira um pouco mais grave, fez o exame, Maurício, e ele vai ficar de 6 a 8 meses fora do Inter. Mas você lembra do jogo contra o Ceará, aquele lance extremamente chocante, que foi um choque de joelho com joelho entre o Lomba e o Moledo. Se você quiser identificar, provavelmente, a gente não tem essa informação dos médicos, né? Então não dá para fazer charlatanismo, mas
O lance mais impactante, onde um joelho bateu violentamente contra outro joelho, a ponto de tirar o Lomba do jogo seguinte, foi esta. Aliás, não tirou o Lomba do jogo seguinte, ele virou dúvida para o jogo seguinte. Foi esse em que o Moledo está tomando um drible e consegue se recuperar de última hora, mas o Lomba preventivamente sai também. Uma jogada na goleira esquerda das cabines. E aí o joelho do Lomba bate no joelho do Moledo, o Moledo continua em campo e o Lomba sai para a entrada do Daniel. O impressionante, aí você vê a fortaleza física do Moledo, ele não relata dor entre a quarta do Ceará ou quinta do Ceará e o jogo de domingo, ele joga e joga bem contra o Goiás, e só depois disso é que se constata uma lesão dessa gravidade. Que coisa impressionante, né? É. E ainda salva o Moledo no lance, aliás, e ainda salva o Lomba no lance que ele deixa a bola escapar, e ele mesmo com o joelho com o ligamento rompido, ainda isola a bola e salva a pele do Lomba naquele lance, né? Pô, como é que fica, ô Zé Alberto, como é que fica a partir de agora? Vem aí Lucas Ribeiro, o zagueiro que o Inter buscou na Alemanha, que com o Cudê estava arquivado, que com o Abel está recebendo oportunidades? Bom, arquivado por arquivado com o Cudê, com o Moledo também estava, né? Então, isso pode ser um bom sinal. O Inter tem um problema na defesa, porque o Lucas Ribeiro ninguém sabe como ele é. Pode até ser uma baita resposta e o Inter não tem problema na defesa, mas ninguém pode garantir isso. O Lucas Ribeiro é um jogador que veio para o Inter com uma amostragem pequena, inclusive no Hoffenheim, de onde ele veio. Ele entrou 2 vezes no time do Hoffenheim, até gol fez, mas ele nunca entrou de zagueiro. Ele entrou uma vez como volante, e olhem só, uma vez ele entrou como atacante, ele mesmo contou essa história, que ele entrou como atacante, o time precisava aquela coisa de botar um jogador alto na área, e ele tem vocação para fazer gol, segundo a história dele próprio, mas é um jogador que joga os oficiais, ele não tem uma sequência, já faz mais de ano que ele não tem uma sequência. Tem uma sequência boa de treinamentos, ao que consta, não se machucou desde que chegou no Inter, então essa condição física. Eu lamento na ausência do Moledo, primeiro, lamento profundamente a ausência do Moledo, pela questão pessoal do jogador, pela defecção importante do Inter, o Moledo que tinha se estabilizado de novo como titular e incontestável, mas nesse processo todo, tem um lamento que eu faço de um garoto do Inter que, ao que tudo indica, se perdeu, ou o Inter fez perdê-lo, que foi o Zé Gabriel, que foi tirado de volante pelo Eduardo Cudê, e quando se faz muitas vezes a defesa do Eduardo Cudê, e eu faço em vários aspectos, mas em alguns eu não faço, o Zé Gabriel foi colocado pelo Cudê no lugar do Bruno Fux, por um preconceito contra o Moledo. Claro que o Eduardo Cudê tinha uma preferência pessoal. E o Zé Gabriel começou bem ali, mas oscilou, como todo jovem da idade dele, oscila especialmente jogando fora de posição. Quando o Cuesta não pôde jogar, lá vai o Zé Gabriel, que estava improvisado de zagueiro, jogar improvisado da improvisação do outro lado. Foi mal. E a partir da ida mal do Zé Gabriel, a torcida passou a não admirá-lo mais, ele passou a ser perseguido pelo torcedor, foi insistido com ele, pelo próprio Cudê, e ele hoje não é nem reserva. Seria o natural. E se ele saísse pelo simples fato de não ter ido bem, a gente diz, olha, volta o Zé Gabriel, dá um ritmo de jogo pro garoto. Não, hoje ele está fora das opções. E vem o Lucas Ribeiro. O melhor é resgatá-lo para a posição de origem dele, né? Ele era bom volante. Também acho isso, Maurício. Também acho. E olha que o Inter teve há poucos dias, há poucos jogos, rodadas, ali o Dourado não estava bem ainda e o Lindoso estava suspenso. Nunca se cogitou de botar o Zé Gabriel, que é volante, tu vê? Ele se perdeu na concepção de elenco colorado, porque o Abel parece que não gosta do Zé Gabriel. Ou pelo menos chegou, viu que a situação do garoto era ruim, ele oscilou para baixo, né? Então o Abel não conta muito com ele, nem na dele como volante, onde ele não vai jogar, e nem na outra, em que ele foi improvisado e que acabou não sustentando uma grande fase. Mas tu sabes, que outra preocupação que eu tenho, né, além da ausência do Moledo, é como é que isso vai se refletir do outro lado, né? Porque o Cuesta fez uma temporada abaixo do nível que ele apresentava até então, no momento em que o parceiro dele passou a ser o Bruno Fux e depois o Zé Gabriel, né? Então, e ele só retomou, assim, uma naturalidade até para jogar e uma boa performance a partir da reentrada do Moledo de novo como parceiro de zaga, assim, aí o Moledo dá aquela segurança para o Cuesta poder jogar conforme, né, ele gosta, inclusive, né? Então a minha preocupação é isso, a saída do Moledo
já é um prejuízo enorme. E como é que vai se refletir esse prejuízo agora para o outro lado, para o Cuesta, que já vinha mantendo uma regularidade de boas performances desde que a dupla foi refeita, né? Eu concordo com o Zé, viu, Rafael? Eu concordo com o Zé em relação ao Lucas Ribeiro, que ainda nos falta, e não é culpa nem nossa nem do Lucas Ribeiro. O treinador anterior tinha o Lucas Ribeiro atrás do Zé Gabriel e do Moledo para zagueiro. E o Lucas Ribeiro veio do Hoffenheim, onde ele também não teve sequência por razões que a gente conhece. Geralmente o brasileiro vai na Alemanha. A primeira explicação que a gente encontra é que o cara não consegue se adaptar à falta do feijão com arroz, a frieza das pessoas na Europa que não tem muito contato físico, não tem relações de amizade muito estreitas com pessoas que não sejam lá do seu conhecimento. Pode ser tudo isso, a gente não sabe. Mas eu quero dizer que o que eu vi da pequena amostragem do Lucas Ribeiro na zaga do Inter, ou entrando no decorrer, ou na vez em que ele foi titular, eu gostei muito da amostragem dele, especialmente por 2 quesitos. Ele sabe o que fazer com a bola, ele não é um sujeito que chama a bola de Vossa Senhoria, e ele tem a bola aérea muito boa. A bola aérea defensiva dele é muito boa, que tem sido recentemente o mérito do Moledo. Nunca mais entrou bola aérea na zaga do Internacional, porque o Moledo parece que está em todos os quadrantes de onde a bola esteja, e o Cuesta cresce com isso também. Então, sai o Moledo e está entrando o Lucas Ribeiro, e o Zé Gabriel não era uma excelência na bola aérea, porque sequer tinha virado um excelente zagueiro ainda, era um volante adaptado a zagueiro, mas eu gosto da ideia de ver o Lucas Ribeiro titular e gostaria da reabilitação. Não será o Abel, provavelmente sim o Ramírez, de 2 jogadores, ontem eu citei o Nonato, né? A reabilitação do Zé Gabriel de primeiro volante e a reabilitação do futebol do Nonato, que era muito promissor e que recentemente tem dado uma resposta menor. Agora que azar tá dando o Inter, hein? Saravia, Bosquilha, Guerreiro e agora o Rodrigo Moledo, todos titulares importantes, todos com lesão no joelho e todos muito tempo afastados do grupo principal do Inter. Olha, é muito azar, né? Porque quando é daqui a pouco lesão muscular, uma sequência que é muito forte, você pode contestar, né? Algum tipo de método de preparação física, ou enfim, de não preservar titulares, de colocar os titulares para jogar demais. Mas lesão no joelho, assim, normalmente quando o jogador dá um giro e torce o joelho, ou daqui a pouco foi o que aconteceu com o Moledo, com o Lomba, enfim, acho que tem muito azar nisso aí, né? É o acaso, né? É um acidente de trabalho clássico. É você, e aí vão bater todos os tambores para qualquer um de nós que está na bancada aqui. Corresponderia ao nosso acidente de trabalho de ficar muito tempo sem voz. Deixa eu bater uma madeira aqui bem forte. Ficar muito tempo sem voz, para nós, é um acidente de trabalho que nos tira de contato. Aliás, o Rafael, que deu risada lá no fundo, o Rafael, cantor. Se ele ficar muito tempo, bate na madeira aí, Rafael, mas ficar muito tempo sem voz, é um acidente de trabalho que complica imediatamente o ganha-pão do cara, né? Claro, exatamente. A gente depende das cordas vocais. Rafael, mas tem uns playbackinhos aí que dá pra determinar Já fez isso, Marianotti? Já fiz playback, eu já fiz, mas aí pela logística de programa, né? Tem programas de TV e tal que a música... Na verdade, o playback é o seguinte, é a base gravada e eu entrava com o microfone cantando por cima do instrumental, né? Já pré-gravado. Mas cantava, assim. O brabo é o playback, aquele que tu tem que só abrir a boca mesmo, né? Que geralmente se faz quando vai se gravar clipe, por exemplo, né? Então embora tu grave cantando normal, mas o áudio da tua voz na gravação do clipe não sai. Sai o áudio original mesmo, né? Mas Rafa, é desconfortável, assim. Sabe, Rafa, que eu sou para muitas coisas, muito chato. E é o tipo da coisa que é coisa de corneteiro e chato. Sabe o que eu via há bastante tempo atrás, quando proliferavam até esses programas, grandes programas até, de TV, e que depois a gente, com produção, trabalhando na área da comunicação, a gente entende, não tem nem tempo num programa ao vivo, muitas vezes, de fazer uma colocação de palco para uma banda, não tem tempo para fazer, troca banda,
e eu ficava de olho nos vocalistas, nos cantores, para ver a intensidade do esforço no pescoço ali, para ver se o cara estava cantando ou não, que a música estava... E se a veia estava saltando. Exatamente, no tom original, se tinha sincronia da boca com o que estava saindo no ar, e eu senti, pô, mas esse cara, ou ele é muito fiel à gravação do estúdio, ou então tá tendo um playback aí. O Zé Alberto é nego velho feito eu, Eduardo. Você tá no caminho do nego veísmo, o Rafael Malenotti está no caminho do nego veísmo, o Duda ainda está relativamente distante, mas eu era muito telespectador do Cassino do Chacrinha, e foi inclusive parte da minha monografia, onde eu fiz a monografia que era o seguinte gancho: a importância do Cassino do Chacrinha para a consolidação do plano cruzado. Isso era 1986, tirei 9,5 na nota da monografia. Pois muito bem, eu tinha que ver Chacrinha, eu já via mesmo nos sábados à tarde, e aí passei a ver para fazer o estudo da minha monografia. E no Chacrinha, por tudo isso que o Zé acabou de relatar, não havia a menor possibilidade de montar banda, fiação, para os caras cantarem ao vivo. Então ia lá Fábio Júnior, Rosana e aquele povo todo, e eles cantavam playback direto. E aí já atrasava na saída, porque eles chegavam, já tinha que dar beijo no Chacrinha, e lá pelas tantas eles se entusiasmavam e tiravam o microfone da boca e apontavam o microfone para o público ali em volta, né, das arquibancadas, e com isso continuava o playback. Só que o microfone já não estava na boca do cantor. Era um playback despudorado, assim, e ficava parte do programa, ficava divertido, né? É, sim, tem que tirar o chapéu para os caras da Sapucaí lá, né, Malenotti? Os caras na Sapucaí, das escolas de São Paulo, ficam 2 horas. Esses são monstros. 68 minutos para ser exato. 1h10? São monstros. 78. 78, 1h18. Mas, ô Gabardo, só para complementar, já que entrou no universo do velho guerreiro, né? Tu quer ver um exemplo, assim, de uma banda que na época se negou a fazer playback, foi o Ira, né? O Nazi e o Escandurra e tal, eles realmente, a decisão da banda na época foi que não, a eles banda ficaram bravos, Rafa? Ficavam irados quando eram convidados a fazer playback, né? E eles falaram assim, não, a gente não faz playback em hipótese nenhuma. O que acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo que veio todo o boom do rock nacional na época ali, e todos faziam playback, menos o Ira. Então, né, se tem o Paralamas, o Barão, o Legião, né, o Traje a Rigor e tal, e no fim das contas o tempo acabou colocando o Ira numa prateleira inferior a desses que eu citei, assim, mas em função de que eles não abriam mão da integridade deles de não querer fazer playback, e o preço que eles pagaram foi muito alto, porque depois a banda sofreu uma decadência, assim, ao natural, por não ter a mesma exposição, e eles tinham música de abertura na novela, né, com Flores em Você e tal, mas eles não faziam os playbacks na época, e isso custou caro para eles no futuro, né. E o Paralamas, o Barão, o RPM, o Legião, o Titãs, bom, o Titãs era rei do playback, né, e aliado às performances que faziam no Chacrinha e tal, todos esses tiveram um futuro com mais visibilidade, obviamente, né, porque o Cassino do Chacrinha era um baita vitrinão, né, para todos na época. Gabardo, intervalo, Zé Alberto. Zé, e depois intervalo. Eu ia botar aqui um minutinho do Cassino do Chacrinha, especial. Opa, aqui. Quem não fez playback no Cassino do Chacrinha, 1988. Roberto. Eu como o jogador mais simpático do Brasil, o craque de 87, o meu amigo Renato do Flamengo, que vai ser entrevistado na tarde de hoje. Renato do Flamengo. Lá vem ele. E que cabelo, Gabardo. Alô, Renato, você foi eleito o melhor jogador do Brasil de 87 pelo Flamengo. As nossas analistas irão todas fazer para você, cada uma pergunta. Tá ok? E depois agora deu uma piscadinha. Entregar a você, o troféu de velho guerreiro, e você vai ser colado também o rei do futebol. Obrigado, Chacrinha. Da mesma maneira que eu coroei Roberto Carlos há 20 anos passados,
Bom, vou deixar por aí. Quem quiser vai lá nas plataformas no YouTube e ver. É grande a entrevista, o Renato. E mais de 10 minutos do Renato no Cassino do Chacrinha em 1988. E o júri era todo feminino. E aí as mulheres falavam do Renato como jogador, e ele também se referia à simpatia dele, a que se devia. Tá ali, Renato Gaúcho. Naquele ano o Flamengo 87 foi campeão, né, brasileiro, contra o Inter na final. O Inter do Enio Andrade, né? Em 1987. Renato, Bebeto e Zinho era o ataque, os laterais Jorginho e Leonardo, olha que ruim. Andrade, Ailton e Zico. A zaga tinha Leandro com Dario Pereira ou Edinho. Era um negócio bárbaro. O Santana, o Paulo Santana dizia, fã do Renato, que era, né? O Santana, atenção Santaninha, que o Flamengo, o Renato ganhou para o Flamengo aquele título porque o time era ele e mais 10. Intervalo, depois o Santaninha vai falar. Semanalmente a gente recebe um ouvinte ganhador da promoção Você no Sala de Redação. Mas em função da pandemia do coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, parceiros de negócio e ouvintes. Por conta disso, estamos mantendo a seleção do Você no Sala de Redação, mas a participação da pessoa selecionada para o programa será postergada. Até Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. Novo ano, novas oportunidades. Conte com o Banrisul para fazer o seu 2021 diferente. Bom, ontem o Cruzeiro passou por mais um momento difícil. Antes de falar do Cruzeiro, ainda sobre a Série B, agora essa notícia de agora. O Guarani de Campinas chega a 17 casos positivos de Covid e pede adiamento do jogo contra o Cuiabá. Esse jogo está marcado para hoje, quinta-feira. Né? O jogo está marcado para hoje, quinta-feira, 9h30 da noite. Essa partida é importante e tem relação direta com o Juventude, porque o Juventude está em quinto lugar com 52, o Cuiabá, que é o adversário do Guarani, é o terceiro colocado com 55, e o Guarani é o sétimo com 48. Então o Juventude fica de olho nessa decisão para ver se o jogo vai sair ou não. Bom, o Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro perdeu em casa para o Oeste. Não sei se alguém acompanhou alguma coisa do jogo. O Oeste é o lanterna, mas lanterna mesmo, né? Está lá atrás, 26 pontos, está 12 pontos atrás do primeiro, que está se safando do rebaixamento, e contando com a vitória de ontem contra o Cruzeiro. E aí depois do jogo, antes do jogo, os jogadores do Cruzeiro nem foram para a concentração como forma de protesto pela falta de pagamento de salários. Depois do jogo, o Rafael Sopes deu uma entrevista e falou o seguinte... Abre aspas, os jogadores que estão aqui são heróis, porque tem muita coisa acontecendo. É muito difícil mesmo. As pessoas não sabem ainda de 10% do que está acontecendo. Olha, quando o Cruzeiro trocou de direção, quando saiu a direção anterior que colocou o clube nesta situação financeira terrível, se imaginou que essa nova direção estivesse conseguindo, pelo menos, resolver parcialmente os problemas. Mas parece que isso não está acontecendo, hein? O Rafael Sobes é um cara multivitorioso no futebol, ele é campeão no Cruzeiro na Copa do Brasil, ele é campeão brasileiro com o Fluminense, ele é bicampeão de Libertadores com o Internacional. O cara é uma múmia e tem uma carreira belíssima. Mas nos últimos tempos eu tenho a impressão que o Rafael, já desde a sua última passagem no Inter, o Rafael parece cansado do mundo do futebol. Então volta e meia ele larga uma letra ruim, uma letra indevida. Essa mesma entrevista ontem que ele diz que não se sabe nem 10%, ele no meio da resposta diz assim, referindo à imprensa, vocês gostam de botar lenha na fogueira. Uma frase completamente sem sentido, descabida, porque ele está referindo uma dificuldade do Cruzeiro, sem que a imprensa estivesse fazendo qualquer pergunta capciosa. O jornalista deve ter perguntado sobre a dificuldade que o Cruzeiro está vivendo. Quer dizer, já é um tipo de prevenção do Rafael, de quem cansou desse mundo de tanta pergunta, de tanta explicação, porque uma das coisas que o Rafael está vivendo hoje em dia, ele está vivendo por uma escolha dele. Ele estava num clube da Série A e decidiu sair do clube da Série A para voltar talvez por gratidão, talvez para tentar ajudar o Cruzeiro, mas talvez ele devesse também ter se informado antes de sair do Ceará como é que estava o Cruzeiro. Porque não pode ser surpresa para o Rafael Sobes, com a sua experiência no futebol, quando ele sai do Ceará para o Cruzeiro, o que o Cruzeiro estava vivendo. Que o mês já tinha 50 dias, que estava na Série B com uma dificuldade enorme. O Rafael não começa a temporada no Cruzeiro já abrindo a Série B. Ele chega no decorrer, ele tem informação disso.
Mas isso é menos importante do que a crise que o Cruzeiro vive. E é uma crise proporcionada ainda mais grave à situação que o Cruzeiro vivia na direção anterior do que o Inter em 2016, que já parecia grave o suficiente. Mas a do Cruzeiro, Eduardo, ela é tão mais grave que deve fazer o Cruzeiro dobrar na Série B. E um clube grande dobrando na Série B, você não sabe mais para que rumo vai. Daqui a pouco ele fica do tamanho dos outros ali da Série B. Ele vira o Cuiabá, ele vira o América Mineiro, que tem um trabalho brilhante do Lisca, mas é um clube médio, não mais do que isso. Então o Cruzeiro tem um futuro muito nebuloso. E ainda com uma cereja azeda do bolo, né? 2021 é o ano do centenário do Cruzeiro. Olha, o Cruzeiro vai para mais um ano difícil em 2021, né? E com muita dificuldade para tentar chegar à Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. Nesta sexta-feira tem Figueirense Brasil em Florianópolis e no sábado Juventude e Cruzeiro. É o Cruzeiro que a gente está falando com toda esta dificuldade que estará no Alfredo Jaconi para enfrentar o Juventude. Bom, se o Juventude ganhar do Cruzeiro, o Juventude vai depender do resultado do CSA. O CSA joga contra o Avaí em casa, também no sábado, às 4h30. O jogo do Juventude é às 7h contra o Cruzeiro. Então o Juventude tem chance de voltar para o G4 nesta próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude teve essas duas derrotas, se atrapalhou um pouco, mas está muito na briga ainda, né? Vamos torcer pelo Juventude para ver se o Juventude consegue subir. Essa aí eu não entrei de primeira deixando para ver se alguém vinha. Eu não vou deixar você sozinho, Eduardo, pelo amor de Deus. Deixa eu dizer para você que o Juventude já está acima da minha cota de expectativa, porque o Juventude também foi um clube que no Gauchão, embora não tenha corrido o risco de rebaixamento como o Brasil chegou a correr, mas o Juventude também não chegou perto de uma decisão de turno, fez uma campanha de Gauchão inferior àquelas que ele costumava fazer. O Brasil de Pelotas, que correu o risco de rebaixamento no Gauchão, outro ano com o Klemer, ele tinha sido finalista do Gauchão contra o Grêmio. Então eram dois times que assustavam no primeiro momento, indo para uma Série B nacional, com o tipo de comparação com mercados mais ricos, tipo São Paulo. E aí, quando está chegando a reta final do campeonato, e nós já temos o Brasil assegurado para a Série B do ano que vem, e o Juventude, 4 rodadas antes, também já tinha garantido presença na Série B, ele que recém subiu da C para B, olha, para mim a exigência, eu já estou feliz da minha vida. Se o Juventude subir, bom, aí é aplauso de pé com direito a busto do Pintado. Mas os dois estarem na Série B de 21, que já está assegurado, eu já acho espetacular, porque isso dá fôlego para eles fazerem, Eduardo, uma espécie de colchão financeiro, sabe? Os caras, o Brasil, por exemplo, o Brasil está terminando uma reforma de estádio. Tem um quadro social muito menor do que deveria para o seu potencial de torcida. O Juventude já tem um estádio afirmado de melhor qualidade, mas também tem o quadro social que, para o tamanho e as glórias que o Juventude já viveu, deveria ser maior. Se você fica mais um ano na Série B, com as cotas de Série B e podendo ajeitar as suas finanças, lá pelas tantas, quando um desses gaúchos subir, o Brasil ou o Juventude, ele vai subir para ficar, e não aquele efeito ioiô subiu, caiu. Então, talvez, claro, Maurício, então tá, é melhor ficar na B do que na A, bota uma camisa de força no cara. Não, eu estou dizendo que não é um desastre, esse é o sentido. Não é um desastre se o Juventude não subir. Sabe, Gabardo, duas coisas. Uma ainda sobre o Cruzeiro. O que ficou chato na história do Cruzeiro é o seguinte: na medida em que o Cruzeiro ele se garantiu que não vai mais cair para a terceira divisão, que foi um pânico, quando o Filipão foi contratado, foi para isso, evitar a queda para a terceira divisão. Parece que o Cruzeiro administrativamente relaxou. Levou o Sobis, reforçou o grupo, Filipão, o Cruzeiro deu uma arrancada que parecia que ia chegar no G4, e aí o Cruzeiro tropeçou nas próprias limitações. E a partir daí também começaram a acontecer os problemas administrativos, pagamento, esse tipo de coisa. Então ficou muito chato, tá muito chata essa situação nesse sentido. A hora que liberou de cair para a Série C, o maior fiasco possível, aí agora dá uma volta a ser o Cruzeiro de antigamente, e aí não vai subir, e vai estar garantido, e azar é de quem foi para lá. Por isso que eu não acredito que o Filipão vai ficar. Eu acho que o Filipão vai fazer um acordo, ele vai ficar de bem, ele gosta do Cruzeiro, o Cruzeiro é grato ao Filipão, e ele não segue para a temporada que está começando agora em 21. E o Juventude, o Juventude, ele está obrigado a ganhar desse Cruzeiro, tem que ganhar. Eu acho que a subida do Juventude para a Série A, ela me parece sólida bastante, como de outros clubes.
mesmo que o risco, esse que o Maurício falou do ioiô, ele exista constantemente para as equipes que sobem da Série B para a Série A. E na Série C do Campeonato Brasileiro, ontem a gente falou um pouco sobre a situação do Ipiranga. Só para repetir, né? Neste sábado tem a última rodada destes 2 grupos de 4, e aí se define quem é que sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O Ipiranga ainda está na briga. Ele tem que ganhar do Paysandu, sábado 5 da tarde, em Erechim, no Colosso da Lagoa. E aí se o Londrina não ganhar do Remo, se o Remo, por exemplo, ganhar o jogo, o Remo já subiu, né? Já está classificado. Se o Remo ganhar o jogo no mesmo horário, no Mangueirão, o Ipiranga está dentro. O Ipiranga sobe para a Série B. Aí no outro grupo tem o Brusque, que já subiu para a Série B com 9 pontos. Aliás, o Brusque não vai poder jogar a Série B no seu estádio. Está em negociações lá com o Joinville e também com o Figueirense para jogar em Joinville ou em Florianópolis, vai mandar os seus jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. E a outra vaga está entre Vila Nova, Santa Cruz e Ituano. O Vila Nova tem 7, o Santa Cruz tem 5, o Ituano tem 5. Os jogos são Santa Cruz e Brusque, no Arruda, e Ituano e Vila Nova, no Novelli Júnior, em Itu. Então está todo mundo na briga aí. Aliás, dos 8 times, né, 2 já subiram e os outros 6, todos estão na briga, todos lutando por vaga na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. A gente vai para mais um intervalo, 2h15, e aí na volta, Maurício, Zé Alberto, Marianotti, Duda Garbi, vamos falar um pouco dos jogos deste final de semana, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A gente falou muito sobre Palmeiras e Grêmio na final da Copa do Brasil, mas amanhã tem Palmeiras e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E domingo tem Inter e Fortaleza, o Inter com estas mudanças, né, com o Inter podendo chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. Então tem muita coisa para a gente falar nesta reta final do Sala de Redação. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. Final de semana tá aí e a praia tá chamando. Reúna a família e aproveite. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. O top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. 2h20, vida sólida por natureza. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. Claro, seu 2021 conectado com tudo que você ama. Vai construir ou reformar? A Manco Vavin tem soluções completas para toda a obra. Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Bom, o Duda, delegação do Grêmio está viajando. Eduardo. Tô na área. Desculpa, Duda, só um pouquinho aqui. Eu quero fazer uma autovenda aqui. A coluna da super edição de 0 hora desse final de semana, a minha coluna entrevista um grande personagem do futebol nacional, admirado, entre outros tantos, pelo Dr. Galvão Bueno, que passou a chamá-lo de Lorenzi, chama Lisca. Eu já entrevistei, já estou com as respostas dele, o conteúdo é ótimo, vai estar, não é nem o tópico principal não, ele é a minha coluna inteira da 0 hora da super edição fim de semana, hein? Uma entrevista com o Lisca, gaúcho de Porto Alegre, criado no bairro Petrópolis, casado, pai de 2 filhas, e se eu tivesse que defini-lo hoje, pelo que eu li e ouvi das respostas do Lisca, Eduardo e todo mundo que nos ouve, um homem feliz. Que bom. Olha, eu vou te dizer, Maurício, que ele, pelo menos até agora, para mim, o Cuca é o técnico do ano no futebol brasileiro. Mas o Lisca tá entre os 3, hein? 3 ou 4 melhores técnicos do país em 2020. Na temporada 2020, né? Desculpa, Duda, te interromper. Capaz, eu também concordo. Acho que o Lisca tá fazendo um baita trabalho, o Cuca também, por tudo que a gente já falou, né, durante o programa, reformulação, pegar o grupo para ele, cercar os caras, blindar vestiário. Eu não vi ele ficar fazendo lista de reforço, pelo contrário, ficou quietinho na dele, fez o trabalho. O Lisca com uma folha perto de times da Série A super modesta, incomodou na Copa do Brasil, sabe, foi adiante, deixou o Cruzeiro, por exemplo, que é muito maior em Minas, falando sozinho. Ontem, né, matematicamente o Cruzeiro ficou definitivamente fora da Série A do ano que vem, então, tipo, cara, o Lisca, e o mais legal é o que já foi falado também, né, ele renova, vai fazer um trabalho de novo com o América, pode estar trocando o seu rótulo de apagador de incêndio ou de Lisca doido para um cara extremamente competente. Todas as vezes que a gente entrevistou o Lisca, conversou com o Lisca, é um papo super agradável de um cara que tem muito conteúdo,
muito conhecimento. Não acho que seja à toa, pelo contrário, acho que é apenas uma consequência de um puta trabalho que esse cara faz há muito tempo. Eu acho que é uma gestão de carreira mais do que uma vitória nesse ano. Se o Lisca estiver nos ouvindo, se alguém disser, manda um parabéns e um forte abraço para ele, que eu acho que esse cara tem uma carreira muito legal e em breve vai estar num time maior que o América, brigando por coisas maiores ainda. Merece muito o Lisca. Agora só o detalhe, né, Duda, Marianotti, Maurício, é só ver o momento certo de escolher quando ele vai sair do América. Porque ele já teve propostas para sair e decidiu muito bem, optou muito bem em ficar no América. Mas é natural, vão surgir propostas de clubes maiores que o América. Agora ele só tem que achar o momento certo para sair. Falando sobre isso, né? Inclusive, Eduardo. Olha aí. Então tá aí, sai na super edição do final de semana de 0 final hora, de semana, né? Exatamente. Boa. O Duda, amanhã tem Palmeiras e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar. Eu só concluí, por isso que eu acho que é gestão de carreira, Gabardo. Como é que é? Desculpa. Não, por isso que eu acho que é gestão de carreira, sabe? Quando o cara opta por não sair do América, é gestão de carreira mesmo, é pensando a longo prazo. É o cara que olha a sua carreira como, né, ele olha mais à frente do que no presente, para não pegar aqui, pegar multa aí num clube para não deixar cair, ganhar dinheiro logo. Não, ele sabe do potencial dele. Ele está olhando lá na frente. Qual é a tua pergunta que tu me disse? Palmeiras e Grêmio amanhã, Campeonato Brasileiro. Pelo que eu vi aqui, o Jeromel ainda não volta, o Maicon deve estar. A delegação está viajando agora para São Paulo. O jogo na verdade atrasou o voo, né? O Andrezinho acabou de mandar, não saiu de Porto ainda, tá todo mundo dentro do avião nos ouvindo. Um abraço para a delegação. E ainda estão dentro do voo, ele deu algum probleminha lá. Mas sobre o jogo, o Gabardo, o Palmeiras, eu estava pensando, o Palmeiras tem 3 chances de Libertadores pro ano que vem, tá? Vencendo a própria Libertadores, ponto, acabou, não precisa fazer mais nada, né? Dia 30. A Copa do Brasil, né? Porque se ele vence, ele também chega. Tá cheio de gremistas me perguntando, se o Palmeiras ganha as 2, a gente entra? Não, as vagas vão tudo pro brasileiro. Pode ser que a gente entre através do brasileiro. Ao menos é isso que eu fiquei sabendo, Gabardo. Só se eu estiver viajando aí, tu me ajuda. Né? É isso mesmo. Se o Palmeiras vence as 2, tudo para brasileiro, né? Sim. Vai. Exato. Vai chegar quase no Curitiba as vagas. Mas beleza, tá. Vai tudo para lá. Aí, o Corinthians acho que está praticamente dentro pela pré-Libertadores, né? Porque ele está a 5 pontos do Grêmio, que é o 5º, né? E o negócio assim, Eduardo, quem não cair, joga Libertadores. Isso. Não, é mais fácil por porcentagem, né, de vaga entrar na Liberta do que cair. São 4 que caem, 7 vão para Libertadores. É uma loucura. Bom, mas enfim, tudo isso para te responder, que eu acho que é um jogo difícil, evidentemente. Palmeiras, ele precisa pensar também no brasileiro. Ele está em 6º hoje, pegaria a tal da pré-Libertadores, que começa 20 minutos depois do último jogo do brasileiro, né? Porque não tem data. Então já começa logo. E aí, tu tem que jogar, tu tem que tentar ganhar. E agora, será que a cabeça dele está para brasileiro? Acho que não, velho. Sinceramente, olha, tu tem 2 finais pela frente, tu consegue mobilizar um grupo a ganhar no Brasileirão? Ah, difícil, velho. Eu acho que o Grêmio tem chance de ganhar sim, cara. Eu não sei nem qual é o time que o Palmeiras vai escalar, né? Porque, assim, com o Abel lá no Palmeiras, não se sabe muita coisa com antecedência, até porque os treinos estão ocorrendo todos de maneira fechada e não está vazando muita coisa. Mas, enfim, vamos ver o time que ele vai escalar amanhã para enfrentar o Grêmio em São Paulo. Aí no domingo tem Inter e Fortaleza, Marianotti. Será que o Inter pode terminar a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro? Tem que ganhar do Fortaleza e tem que dar uma secada no São Paulo, que enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba. É verdade. O São Paulo vai ter um jogo difícil, né? A gente sabe que o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é complicado. Eu acho que nem é mais a questão de gramado mesmo. Eu acho que esse assunto já está superado, assim mesmo. Mas é um time forte, assim, é o natural, um time que está mostrando também que realmente deseja, que almeja, né, uma posição mais bacana na tabela para beliscar mesmo uma Sul-Americana, ou, né, enfim. Mas o Internacional tem mais uma batalha aí, principalmente para tentar manter essa sequência de vitórias, né, que realmente já são 5 direto no Brasileirão. Então acho que o Fortaleza realmente é um time, né, que está sempre brigando pelo meio da tabela quando não está para baixo mesmo. Então isso a gente
sabe que o Colorado muitas vezes se atrapalha com times, né, com times nessas posições e tal, mas o Internacional tem que pensar também que no que terminar esse, em tese, né, entre aspas, essa barbada, né, depois vem o confronto direto com São Paulo e logo na sequência vem o Grenal. Então, se realmente o Internacional conseguir manter essa boa arrancada que deu com essas 5 partidas vitoriosas, né, nesse retrospecto recente, que é uma boa chance do Internacional emplacar uma 6ª vitória, realmente dar um ânimo maior ainda para o grupo. Se o Atlético Paranaense conseguir cumprir o dever de casa, já empata em número de pontos com o São Paulo, ou seja, reabre ainda mais a briga e a disputa pelo título. E também é importante que o Internacional possa colocar o Lucas Ribeiro na zaga, se for esse o escolhido, né, pelo Abel, para tentar também suprir essa falta de um jogador tão importante dentro do time que é o Moledão, né? Então, acho que o Internacional tem a faca e o queijo na mão para realmente fazer um bom jogo dentro do Beira-Rio, conseguir esses 3 pontos e olhar mais para frente com uma tranquilidade um pouquinho maior, né? Porque São Paulo e Grêmio logo na sequência vai ser realmente 2 peleias violentas, né? Sequência da pesada, hein? Sequência Exatamente. Da pesada do Inter. Não, e para todo mundo, né, Gabardo? No fim das contas, se tu for pegar os jogos que faltam pro São Paulo, pro Grêmio, pro Inter, pro Palmeiras, acabou coincidindo, assim, de que todo mundo tá meio que se enfrentando, assim, fora um jogo fácil, né, em tese, no caso, né, nesse campeonato não teve jogo fácil, mas tá todo mundo meio que com os mesmos adversários, assim, pô, isso aí, no fim das contas, está tornando a reta final do Brasileirão assim, um campeonato extremamente emocionante mesmo para vários clubes, né? Muito, muito, muito. Você não marcou 2h30. Daniel Escola, tá vendo, hein, Daniel? 24 de janeiro tem Grenal. Aí na quarta-feira de cinzas, no Carnaval, pode ter final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. A data depende ainda, é da final, do dia 30 de janeiro, da Copa Libertadores da América, entre Santos e Palmeiras. O Marianotti, antes de passar por Escola, tá com a gente aqui, Marianotti. Você que é o cantor oficial do programa. Sabe quem é que tá de aniversário hoje, o Marianotti? Daniel Escola. Vai puxar o parabéns aí, meu cantor, sem playback, hein? Sem playback. Falamos de playback. Escola, parabéns. Nós temos que puxar aquela do Pedro Ernesto. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, e que tu colha sempre todo dia paz e alegria na lavoura da amizade. Grande, Malenotti. Valeu, gente. Obrigado. Parabéns, é uma satisfação para mim, viu? E, puxa, ainda mais nesse horário aqui, né, fazendo a transição com uma grande sala de redação. Obrigado mesmo, tá? Obrigado pela lembrança aí. E... Já deu os parabéns, agora vamos pro trabalho. Agora vamos pro que interessa mesmo, né? Vamos para o que interessa, né? Gente, vamos falar sobre redução da criminalidade no Rio Grande do Sul. Tem dados muito impressionantes sobre a redução da criminalidade. Está decolando daqui a pouquinho o avião que vai buscar as vacinas que serão usadas aqui no Brasil na primeira leva de vacinação. Nós vamos acompanhar isso. E a estratégia está sendo montada para a vacinação em Porto Alegre. Nós vamos entender isso também. O prefeito Sebastião Melo vai conversar conosco daqui a pouco no Gaúcha Mais. Muito bem. Mais uma vez, parabéns, Daniel Escola, de aniversário. Agora nós vamos para o Gaúcha Mais. Sala de redação fica por aqui. Muito obrigado a todos. Voltamos amanhã, 2h32, a partir de agora, Gaúcha Mais com Daniel Escola e Kelly Matos.